Vamos lá, sem perda de tempo. 1 Coríntios, capítulo 14. A gente começou ele semana passada e aí eu vou dar continuidade e terminar aqui, se Deus quiser, vai dar pra gente fazer talvez o 14 e o 15 hoje. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 1, mas a gente já estudou até o versículo 5, né? Os 5 primeiros versículos aí de 1 Coríntios 14 a gente já falou semana passada. Então a gente vai ler só para dar o contexto e em seguida a gente vai começar a falar a partir do versículo 6, tá? 1 Coríntios 14, a partir do versículo 1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Vamos até aqui, que aí depois a gente entra no restante aí do texto, que vai falar sobre essa questão da ordem, então, que Paulo quer nos cultos. Paulo começa dizendo, então, capítulo 14, sobre essa necessidade
de nós buscarmos então os dons espirituais, né? Que a gente siga o amor, mas que a gente busque com dedicação os dons espirituais. E como que a gente faz isso? A gente faz isso, na verdade, conhecendo muito bem a palavra, conhecendo muito bem o Senhor, porque no momento oportuno, como o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, o Espírito Santo vai nos conduzir àquele dom que é necessário, que é útil para aquele momento. Nós falamos bastante sobre isso semana passada, porque o Espírito Santo deseja nos usar nos 9 dons espirituais. Não que eu tenha os 9 dons no sentido de manifestar os 9 de uma vez em um só culto, nada disso, não fala disso. Mas fala de um mesmo Espírito que habita dentro de mim e que esse Espírito Santo, ele tem todos esses dons e muito mais, se possível, inclusive, porque ele é dono, né, de todos esses dons. E ele vai se manifestar, então, de acordo com a necessidade do momento, com a necessidade de quem está sendo ministrado. É isso que a palavra fala para nós, nesses capítulos que a gente estudou nessas últimas semanas. Então, fala de uma operação, de uma atividade do Espírito Santo, de acordo com a necessidade para quem eu estou sendo impelido a orar ou impelido a ministrar. Então, dependendo da circunstância, dependendo da pessoa, dependendo da situação, o Espírito Santo deseja nos usar, então, para manifestar a glória do Senhor, para que as pessoas sejam edificadas, sejam transformadas, sejam curadas, e todos esses dons estão aí à nossa disposição. Eu creio que todos vocês devem ter assistido vídeos sobre os dons espirituais, porque fica mais fácil eu falar aqui se todo mundo assistiu e já compreendeu, então, esses 9 dons espirituais, como eles operam, o que cada um significa, para que a gente possa compreender o que Paulo está falando nessas cartas para a igreja de Corinto. Ele diz lá no comecinho da carta que a gente começou a ler, que a igreja de Corinto era uma igreja que não faltava dons, era uma igreja que era repleta de pessoas cheias do Espírito Santo e que elas operavam muito bem nos dons espirituais. Então, ele está corrigindo uma igreja que tinha todos os dons espirituais em operação, mas que por algum desajuste ou pela falta de conhecimento, então, da palavra, estava agindo de forma exagerada em alguns casos e em outros casos estava proibindo, inclusive, a manifestação dos dons. Então existia sempre esse misto, né, de situações acontecendo. Ora haviam exageros em alguns casos e ora existia o freio, né, o frear o espírito, o tentar parar o espírito para que as pessoas não fossem então transformadas ou não fossem usadas, né, nos dons espirituais. É disso que Paulo está falando nesses últimos capítulos aqui, porque ele vem falar para nós nos atentarmos para esses detalhes. Então, quando ele começa o capítulo 14, ele está falando sobre isso, sobre seguir o amor, mas buscar com dedicação os dons espirituais. Mas ele começa dentro de uma comparação muito bacana aqui, que a gente já falou um pouco semana passada, e eu vou frisar aqui de novo. Ele fala justamente sobre a oração em línguas e sobre a profecia. E ele diz que a oração em línguas, ela é específica para edificação pessoal. Então, quem já assistiu também lá os vídeos que eu gravei do livro do Falar em Línguas, sabe do que eu estou falando, e eu preciso que vocês compreendam para que a aula tenha sentido. Então, quem não assistiu também vai lá depois e assiste, vale muito a pena. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados, quem não assistiu. Mas a oração em línguas, ela tem um propósito na vida de todo cristão. Todos nós podemos orar em outras línguas, ok? Mas isso só serve para nossa edificação pessoal. Isso só serve para que nós estejamos cada dia mais sensíveis à voz do Espírito, ao entendimento da palavra e a todos os outros benefícios que o falar em línguas traz para a nossa vida espiritual. Então, nós precisamos orar em outras línguas de forma sistemática, eu falo, né? O que é orar de forma sistemática? É o maior tempo possível. Então, mulheres, né, limpando a casa, lavando louça, varrendo o quintal, levando o filho na escola, fazendo qualquer atividade do seu dia, você pode estar orando em outras línguas. Abre a sua boca e começa a orar em outras línguas, edifique o teu espírito.
E aí Paulo está dizendo, os homens aí também, né, na empresa que trabalham, indo trabalhar no caminho, no carro, né, ou andando, fazendo qualquer atividade que não seja, né, lógico, lidando com o público, você pode estar orando em outras línguas, edificando o teu espírito. E aí Paulo faz essa comparação com a profecia, que ele diz, quem ora em línguas, ora se edificando, está falando diretamente com Deus, não tem uma conexão com o próximo, com a pessoa que está perto de você. Então, está orando em línguas? Tenha consciência de que nada está acontecendo externamente, e sim internamente. Então, quando eu oro em línguas, eu estou me edificando e nada está acontecendo então com a pessoa que está do meu lado. A pessoa que está do meu lado, próxima a mim, ela só está observando eu falar numa língua estranha, numa língua que ninguém entende, numa linguagem sobrenatural. É isso que está acontecendo. Para pessoas que não são crentes, que não têm a mesma fé que a gente, ou que nunca viu isso, vai falar que a gente é louco. Então, por isso que Paulo está falando para a gente não fazer isso em público de forma escandalosa, né? Falando alto ou perto de pessoas que não vão entender o que você está fazendo. Isso é meninice, ok? Então, a gente não deve fazer isso. Por outro lado, eu preciso fazer para me edificar. Então, Paulo está dizendo, eu quero muito que vocês orem em outras línguas, mas que muito mais vocês profetizem. E aqui entra justamente essa questão da profecia, que eu expliquei lá no vídeo sobre os dons espirituais, bastante sobre isso. Praticamente metade da aula foi só sobre profecia ali, mas eu vou reforçar aqui de novo. Quando a Bíblia fala muitas vezes sobre a questão da profecia, ela não está falando daquele eis que eu, Senhor, te digo. Não está falando daquela pessoa que é tomada pelo Espírito Santo e que ela fala em línguas e interpreta o que ela está falando. Não é dessa profecia somente que a Bíblia está falando e Paulo está falando aqui. Ele está falando sobre a palavra de Deus por completo. Lembra que nesse momento aqui da história, eles não tinham uma Bíblia sagrada como nós temos hoje na nossa mão, né, com todos esses livros já prontos. João ainda não tinha feito o Apocalipse. Então, a gente precisa ter isso em mente. Paulo está ensinando a igreja de Corinto que eles deviam profetizar muito mais do que falar em línguas simplesmente. Porque falando em línguas, eles estavam somente se edificando. Há uma emoção, geralmente no cristão, né? Principalmente no público mais pentecostal. Quando ora em línguas se emociona, acha lá que está num êxtase espiritual e por isso faz um fervo maior, né, na igreja. E que a gente sabe, olhando para a palavra, que aquilo nada mais é do que simplesmente uma edificação espiritual. Que eu podia estar falando sim mais baixinho. Mas Paulo está dizendo, eu quero muito que vocês profetizem. Por quê? Porque quando vocês profetizam, vocês estão edificando a igreja, se essa profecia for de forma geral, mas ou vão estar edificando as vidas para quem vocês estão falando a palavra, ou estão inclusive profetizando algo específico, baseado na unção e no dom espiritual aí do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, ele não está comparando e dizendo que um é melhor do que o outro. Ele está dizendo o que é mais útil dentro do contexto culto, dentro do contexto família, dentro do contexto estar rodeado de pessoas. Então Paulo diz, eu prefiro falar 5.000 palavras, né? 10.000 palavras em português, no meu caso aqui do Brasil, ou ele lá em grego na época dele, do que falar 1.000 em outras línguas. Por quê? Porque quando eu estou falando em línguas, eu estou só me edificando. Agora, quando eu estou ensinando a palavra, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou sim profetizando a própria palavra de Deus. É disso que Paulo está dizendo. Ele está falando igreja de Corinto, igreja ICP, igreja do século 21, irmãos em Cristo. Analisem muito bem, estudem, busquem conhecimento sobre os dons espirituais. Para quê? Para que vocês façam as coisas conforme elas têm que ser feitas. Então não adianta eu ficar gritando em outras línguas dentro da igreja. Vai adiantar? Não, eu só vou estar fazendo escândalo em outras línguas. Só isso, nada mais.
Agora, se eu estiver falando a palavra de Deus para as pessoas, para que elas sejam confrontadas sobre o seu pecado, para que elas conheçam a palavra de Deus, automaticamente eu vou estar sim atingindo aquilo que Deus quer atingir, que é o coração humano, que é a mente do homem, para que ele compreenda o que a palavra de Deus está dizendo. Então Paulo está sendo direto e enfático sobre a questão da profecia. Por quê? Porque a profecia engloba não só o dom que a gente conhece hoje, que é essa manifestação do Espírito Santo e alguém interpretando o que está falando em outras línguas, mas muito mais a respeito de falar a própria palavra de Deus. Ela é a grande profecia, ela é a palavra de Deus. Você quer falar a palavra de Deus? Fale a Bíblia, fale o texto bíblico, fale o que Deus disse. O que Deus diz está aqui dentro da palavra. Todo livro sagrado é totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Então você vai estar profetizando. Então Paulo está nos dizendo justamente sobre isso. Ele começa o versículo 6 aqui, que é onde nós vamos entrar hoje. Ele começa dizendo justamente isso, ó. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que eu leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Então Paulo está dizendo assim, vocês querem entender mesmo o que é o falar em línguas? O que é os dons espirituais? Prestem atenção no que eu vou ensinar para vocês, Paulo está dizendo. Se eu chegar aí na igreja, se eu chegar aí na casa de vocês, e eu começar a falar em outras línguas, o que vai adiantar? No que vai ser útil para vocês se eu ficar aqui falando em língua estranha? Não vai adiantar de nada. Por quê? Porque se é uma linguagem sobrenatural de oração, onde eu estou orando a Deus, o Espírito Santo está orando através da minha vida e ele está me edificando, então nada vai adiantar. E aí Paulo diz, se eu não vier com ensino, com doutrina, com conhecimento, com revelação, só falar em línguas não adianta de nada no caso da igreja, do corpo de Cristo estar reunido. É isso que Paulo está dizendo. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Ele continua, além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Eu gosto muito dessa comparação de Paulo nesse texto. Sabe por que é boa essa comparação? Eu falei um pouquinho disso semana passada e eu vou reforçar aqui. Vocês já viram alguém pegando um instrumento e não sabendo tocar aquele instrumento, e ele tenta então tocar o instrumento e as notas saem todas desafinadas, todas desajustadas? Você já viu alguém tentando tocar uma bateria, por exemplo, tocar um saxofone, tocar um trompete, né? Sem a pessoa ter o conhecimento musical? Não sai nada, só sai um barulho, só sai batuque, né? No caso de uma bateria, não tem uma cadeia rítmica ali, né? Não há um som preciso. Se você pega uma guitarra, um violão, um contrabaixo e toca as cordas aleatoriamente, não sai som audível, não sai um som bom, vai sair um barulho. Por quê? Porque essa pessoa está fazendo naquele instrumento sons sem o conhecimento musical, sem o conhecimento das notas musicais. Ela está tocando simplesmente aleatoriamente. E isso não vai fazer com que as pessoas que estejam ouvindo essa pessoa ache gostoso aquele som, ache bom aquele som. Aquele som vai soar ruim, vai soar estranho, vai soar desafinado. Você já ouviu alguém cantar desafinado, como é horrível você ouvir? Você já viu alguém tocar desafinado, como é triste ouvir um instrumento desafinado na mão de alguém? É terrível. Mais ainda, ele diz, se a trombeta não for tocada corretamente, quem vai se preparar para a guerra? Gente, Paulo está usando o contexto daquilo que Israel conhecia muito bem, que os judeus conheciam muito bem. Então, para o judeu convertido aqui principalmente, ou para as pessoas que estavam ali, que estavam acostumadas com esse tipo de toque da trombeta, para se preparar para a guerra, fala de um som perfeito, fala de um som que eu entendo o que a pessoa está falando. Mas do que Paulo está falando aqui, gente? Paulo está falando do som que sai da nossa boca.
Paulo está falando de algo que sai para fora de nós. Então, se esse som que sai da nossa boca não for um som que emita notas perfeitas, se esse som que sai da nossa boca não for preciso, nós não vamos atingir o que realmente precisa ser atingido. Então, Paulo está dizendo que os dons espirituais, se eles não forem usados corretamente, de forma correta, com entendimento, com sabedoria, nós vamos estar falando ao vento, nós vamos estar emitindo sons estranhos, nós vamos estar emitindo sons desafinados, que não estão alinhados com o céu, que não estão afinados segundo o padrão de Deus. É disso que Paulo está falando. E Paulo está dizendo, se a trombeta não der o som correto, nós não vamos saber para que essa trombeta está sendo tocada. O que é a trombeta, gente? A trombeta é a voz de Deus. Apocalipse fala sobre isso, né? Quando eles tocavam a trombeta em Israel, era para avisar o que estava acontecendo. No caso de guerra, era um toque. No caso de deles se reunirem, né, para fazer algum ajuntamento ali no tabernáculo, era outro tipo de toque. Então, cada toque da trombeta falava de um tipo de som. Fala, Dai. Paulo também diz sobre a trombeta no fim dos tempos? Não, Paulo, na verdade, ele vai falar em Tessalonicenses, sim, sobre a volta de Cristo, e vai falar, aqui mesmo ele fala sobre o toque da última trombeta, né? Ele vai falar um pouquinho mais à frente. Mas ele não fala nada de forma muito escatológica. Deus não deu grandes revelações para Paulo sobre a escatologia, sobre o final dos tempos, porque ele já tinha muito do livro de Daniel, ele já tinha muito do Velho Testamento. Então ele não fala muito não. Mas ele está falando da questão da trombeta aqui, porque o judeu, o israelita, né, o povo daquela época sabia muito bem que a forma de avisar as pessoas de forma macro, né, como é que fazia para avisar uma cidade inteira de uma só vez para a guerra? Como é que fazia para avisar uma nação inteira sobre a guerra? Era através de trombetas. Então o trombeteiro, né, aquele homem que ficava ali como um espia, se ele viu o inimigo vindo, ele tinha que tocar de forma correta. Se ele tocasse de forma incorreta aquela trombeta, uma nação inteira podia morrer, porque ela não ia se preparar para a guerra. Então, olha a importância, gente. Não sei se vocês conseguem compreender a profundidade disso, mas dependendo do som que essa pessoa que estava ali como vigia, ela tocasse a trombeta de forma errada, uma nação inteira poderia morrer e ser exterminada, ser massacrada pelo inimigo, porque não foi avisado corretamente. Então, se a nossa boca não proferir palavras com sons corretos, com palavras corretas, com ensinos corretos, com os dons agindo de forma correta, nós vamos estar fazendo sons como instrumentos desafinados. Nós vamos estar totalmente desalinhados com aquilo que Deus realmente quer fazer. Então, essa questão da conexão com o Espírito Santo, com esse orar em línguas para se edificar, para que no momento que você precise ser usado por Deus, você tenha o teu ouvido afinado para entender o que o Espírito Santo está querendo naquele momento, é extremamente vital para a nossa vida espiritual como comunidade, como igreja. Porque se a igreja não estiver alinhada nisso, se o Espírito Santo quiser te usar em interpretação de línguas, em profecia, em palavra de conhecimento, em palavra de sabedoria, em discernimentos de espíritos e todos esses 9 dons, e você não estiver alinhado nisso, o som que vai sair da sua boca vai ser um som desafinado. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Está fora daquilo que Deus está querendo fazer naquele momento. Você vai estar sendo um instrumento desafinado. Por quê? Porque o teu ouvido espiritual, a tua sensibilidade espiritual, o teu espírito, ele não está conectado com o Espírito Santo para ouvir a direção de Deus para aquele momento. Por isso, nos últimos tempos, nos últimos dias, né, na volta de Cristo, a palavra de Deus vai falar tanto sobre falsos profetas. E quando fala de falsos profetas e falsos mestres, quem fez escatologia comigo sabe do que eu estou falando. Não está falando de falsos
mestres ou falsos profetas no sentido de eis que eu, Senhor, te digo somente. Mas está falando de ensinos distorcidos, da palavra de Deus sendo ensinada errada, do contexto bíblico sendo tirado fora de contexto, dos textos sendo totalmente colocados para o bel prazer do homem, para aquela igreja local ou para as pessoas que congregam ali, estarem usando a palavra de Deus para o seu próprio benefício, estar usando a palavra de Deus para massagear o ego das pessoas. Isso são os falsos profetas e os falsos mestres. É aqueles que vão ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir, vão profetizar palavra, profecia, vão profetizar somente aqueles versículos que massageiam o nosso ego, que dizem que Jesus, que Deus é amor, então eu posso continuar pecando. Então, esse tipo de profecia, de pregação, de palavra, está totalmente desalinhado com aquilo que o Espírito Santo quer falar. Eu lembro que eu comecei falando esse estudo aqui das cartas de Paulo, acho que no primeiro livro, a gente falou muito sobre graça, né, em Gálatas. Quem não lembra muito desse assunto, volta lá depois, vale a pena assistir. E quando se fala de graça, há uma distorção tão grande hoje em dia sobre essa palavra, sobre esse entendimento, e é justamente sobre isso que o Espírito Santo está querendo ministrar nas nossas vidas em todos os sentidos. O Espírito Santo está desejando que a gente conheça com profundidade a palavra, para que no momento que ele precise nos usar, que ele precise derramar realmente esses dons espirituais através da nossa vida, nós estejamos alinhados com a palavra, para manifestar os dons. Dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que não está baseado no que o texto bíblico diz, você pode estar justamente entrando em heresias. Por quê? Porque está desalinhado com a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo que nós não devemos ser instrumentos inanimados, que emitem sons distorcidos, desafinados, né, sem sabedoria. Então, buscar os dons com dedicação, buscar o entendimento da palavra vai fazer com que o som que sai da minha boca tenha clareza para quem está me ouvindo. Por isso que não adianta ficar orando em línguas do lado de pessoas que não são crentes, ou que são crentes, mas que não está edificando aquela pessoa. E aí nós vamos entender um pouquinho mais, Paulo vai falar sobre isso. Vamos continuar. Versículo 9. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Então Paulo está dizendo, não adianta ficar falando em outras línguas e não interpretar e não falar palavras que as pessoas entendam. Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Gente, um americano que está falando inglês perto de outro americano, ele está entendendo ou não está entendendo? Né? Eles falam a mesma língua. Um francês que fala em francês perto de outro francês, ele está entendendo ou não está? Tá. Um brasileiro falando em português perto de outro brasileiro, está entendendo ou não está? Tá. Agora, se todas essas nações, essas pessoas que estão do lado dessas pessoas, o americano do lado de outro americano, falando em línguas, ele está entendendo o que ele está falando? Não. Um francês do lado de outro francês, falando em línguas, o francês está entendendo o que ele está falando? Não. O brasileiro falando em outras línguas perto de outro brasileiro, ele está entendendo o que ele está falando? Não. Então, Paulo está dizendo aqui para nós, versículo 10, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Existem muitos idiomas. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Todos os idiomas, eles são compreensíveis na sua nação de origem, ok? O francês, ele é compreendido na França. O italiano na Itália. O inglês na América e na Inglaterra. O chinês na China. O japonês no Japão. Então, todo idioma, ele é totalmente entendido por quem fala e por quem recebe quem está falando, ok? As pessoas se comunicando, elas se comunicam muito bem. Agora, se eu tentar falar com você em outras línguas, você vai compreender o que eu estou falando? Não. É loucura, ok? É meninice. Ok? Aí Paulo, ele justamente vai dizer, querido, você quer falar em línguas? Então, busque com dedicação os dons espirituais para você ter o dom para interpretar as línguas. A interpretação das línguas é algo que nós devemos buscar. Nós devemos ter esse entendimento. Nós devemos estar sempre
com o espírito pronto a ouvir aquilo que o Espírito Santo está querendo falar e nós possamos interpretar. Mas ele está sendo enfático em falar sobre o falar em línguas nessa questão da edificação. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava fazendo bagunça com isso, ok? Os crentes lá em Corinto eram pentecostais, certo? Fazia barulho, fazia bagunça no culto. E isso é desnecessário. Por isso que existem tantas igrejas que hoje falam inclusive contra o falar em línguas. Por quê? Porque acham que isso traz bagunça para o contexto da igreja, ok? Porque a própria Bíblia está ensinando, o falar em línguas por si só, ele é algo para edificação pessoal. Não precisa falar em voz alta, não precisa ficar gritando no culto, não precisa ficar orando por outra pessoa em outras línguas. Por quê? Porque a pessoa não está sendo edificada. Então, fica claro que Paulo está corrigindo um erro de administração dos dons. Paulo está ensinando a igreja de Corinto e nós hoje aqui que nós precisamos ter esse entendimento de que cada coisa é no seu devido tempo e no seu devido lugar, ok? Se nós somos espirituais, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente sabe quando o falar em línguas é só para edificação pessoal e quando o Senhor está querendo nos usar na profecia, na interpretação de línguas ou em qualquer outro dom. Aquele que é espiritual, que é cheio do Espírito Santo, e o espiritual aqui que eu tô falando, gente, tô falando de gente santa não, tô falando de gente cheia do Espírito Santo, que tá ali buscando justamente com dedicação os dons espirituais, vai saber no seu espírito o que é que Deus está querendo naquele momento, para aquele momento do culto ou para aquele momento com aquela pessoa que você está ministrando. É isso que nós precisamos estar maduros, que Paulo vai falar aqui embaixo. Deixem de ser meninos, por favor, na maneira de agir, na maneira de falar. Sejam crentes maduros, espirituais naquilo que Deus está fazendo. Versículo 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, eu serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Vocês estão vendo que Paulo está justamente corrigindo, provavelmente, o exagero do falar em línguas? Por quê? Ele está falando assim, vocês podem falar em línguas, esse não é o problema. Mas se vocês estiverem falando em línguas perto de pessoas de forma muito alto, né? Se vocês estiverem falando para pessoas, inclusive descrentes, ou perto de ímpios, ou perto de pessoas que não estão sendo edificadas ali naquele momento, você vai estar simplesmente sendo um estrangeiro. Você já se deparou do lado de alguém que falava uma outra língua que não é a sua? Por exemplo, você está aqui e tem um francês falando do seu lado, tem um americano falando inglês do seu lado. Não dá uma sensação ruim, gente, ou só eu que sinto isso? Dá uma sensação estranha, a pessoa fica falando ali o tempo inteiro e você não está entendendo nada o que ela está falando e ela pode até estar falando mal de você, ela pode estar até falando algo ruim de você e você não sabe. Essa é a mesma sensação do ímpio, do descrente ou mesmo até do crente que não fala em outras línguas ou que não tem esse mesmo entendimento que você e você fica do lado dele falando em outras línguas. Então, essa é a sensação que Paulo está nos ensinando a respeito de falar em línguas em público, de falar em línguas muito alto perto das pessoas. Então, Paulo está dizendo, você quer edificar alguém na igreja? Busque os dons espirituais para que você possa, então, edificar o corpo de Cristo. Você possa ser usado pelo Senhor para edificar outras pessoas através dos dons espirituais. E não simplesmente ficar falando em línguas no meio do culto. Versículo 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Tá vendo aí, Débora? Débora fechou ali um pouquinho, deve estar fazendo alguma coisa. Deus está dizendo, né? Se você quer realmente edificar alguém, que você possa interpretar então o que você está falando. Não só ore em línguas, mas peça para que o Senhor te dê, naquele momento, um Espírito Santo te capacite a interpretar o que você está falando. Aí, joia, ok? Tá tudo certo. 14. Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora. Quem que está orando quando a gente está orando em outras línguas? O Espírito Santo com o nosso espírito, ok? Eles é que estão orando.
mas a minha mente, ela fica infrutífera. Então, quando eu estou orando em línguas, Paulo está nos ensinando que a minha mente, ela está pensando em qualquer coisa ao meu redor. Eu estou conseguindo vislumbrar e ver tudo que está acontecendo ao meu redor. Quando eu ensino sobre isso aqui, eu não sei se eu falei lá no curso, mas eu acredito que eu falei sim, porque eu gosto de enfatizar quando eu falo sobre esse versículo, o versículo 14, pois se eu oro em uma língua ou se eu oro em outras línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente, ela fica infrutífera. O que é infrutífera? É poder pensar o que eu quiser com a minha mente. Então, quando eu estou orando em outras línguas, eu posso pensar o que eu quiser com a minha mente. Então, eu posso estar fazendo as minhas atividades no dia a dia e estar orando em línguas, porque quem está orando é o meu espírito com o Espírito Santo, certo? E aí Paulo está dizendo isso porque eu acredito que talvez ele tenha pensado nisso, ou isso dá margem para nós, inclusive, ensinarmos isso hoje, porque isso é um engano dentro das igrejas, inclusive. Tem pessoas que já falaram para mim, ou já vi esse testemunho, de que no momento que ela está falando em línguas, ela não vê nada do que está acontecendo ao redor dela. Ela sai fora do corpo, vamos dizer assim, né? Ela entra em transe, ela entra numa situação ali que ela não sabe nem o que está acontecendo e onde ela está. Gente, isso é possessão de demônios. Isso não é unção do Espírito Santo. Se em algum momento você falar em outras línguas e você não souber o que está acontecendo ao seu redor, se você não vê o que está acontecendo, não conseguir ouvir as pessoas que estão perto de você, ou se alguém testemunhar isso para você, verifique se é isso mesmo que está acontecendo com essa pessoa, porque se isso for uma realidade, ela está sendo possessa por demônios. E demônios também falam em outras línguas, ok? Porque também são anjos caídos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de doutrina que às vezes se cria dentro da igreja, de que a gente perde o controle quando a gente está cheio do Espírito Santo. Paulo também vai falar isso aqui, a gente vai aprender. Então, nada disso. Quando você está falando em outras línguas, você está totalmente lúcido na sua mente. A tua mente está infrutífera. A tua mente está ali olhando e observando tudo o que está acontecendo. Você está ouvindo o que as pessoas estão falando perto de você. Esqueça essa história de entrar em transe, entrar em êxtase, sair fora do corpo. Não. Isso não é bíblico. Paulo está dizendo que isso não é bíblico. Falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo que habita dentro de mim, e quem está orando é o Espírito Santo junto com o meu espírito. Mas o meu corpo, a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos estão totalmente lúcidos para tudo que está acontecendo à minha volta, ok? Então o real falar em línguas pelo Espírito Santo não tira a tua mente fora do corpo, não tira a tua lucidez. Você está totalmente dentro daquilo que está acontecendo naquele momento. Por isso Paulo vai falar que o Espírito é sujeito ao profeta. Nós vamos chegar lá. Então ele diz assim, versículo 14 de novo: pois se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aí ele continua e eu vou ler só para a gente poder entender. Versículo 16. Se você estiver louvando a Deus em espírito, em outras línguas, ele quer dizer aqui, né? Como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. O que Paulo está dizendo, gente? Orar em línguas é necessidade, cantar em línguas é maravilhoso e vai dar graças a Deus de forma poderosa e perfeita, mas nós precisamos usar essas ferramentas espirituais no lugar certo, na hora certa, para a situação certa. Por quê? Porque se eu ficar orando em línguas ou cantando em outras línguas perto de pessoas que não estão entendendo o que eu estou falando, vou falar aqui o linguajar correto, só para me mostrar, muito provavelmente eu estou deixando de edificar a pessoa que está do meu lado. Porque eu estou realmente dando graças a Deus com a minha canção em outras línguas,
Eu estou edificando o meu espírito, mas no contexto da igreja, no contexto das reuniões, nós devemos nos preocupar com quem, gente? Comigo? Comigo mesmo eu devo me preocupar? Não, com o meu próximo, com a pessoa que está do meu lado, com o meu irmão que está precisando ser edificado através da minha vida, dentro do corpo de Cristo. Ó, percebe? Paulo está falando sobre o corpo, aí ele vem falando sobre os dons que vão edificar o corpo, e aí ele começa a corrigir essa questão dos crentes pensarem só em si mesmos. Tem crente que dentro do culto, se ele tá cheio do Espírito tá bom, se ele tá falando em línguas tá bom, se ele tá recebendo o Espírito Santo tá bom, se ele tá gostando do louvor tá bom, e ele olha pro lado e fala assim, se você não estiver sentindo nada, meu irmão, se vira. É cada um no seu quadrado, ele usa até essa música, né, secular, cada um no seu quadrado. E isso é perigosíssimo dentro do contexto do corpo de Cristo. Você não é sozinho no corpo. Você não é independente do corpo. Você está ali numa reunião dentro da igreja para justamente ser parte do corpo. Para que o corpo inteiro, junto, bem ajustado, a palavra fala, cresça em estatura e maturidade diante de Deus. Então, se eu não estiver preocupado com o meu irmão que está do meu lado, que muitas vezes está fraco, está doente espiritualmente, chegou todo quebrado dentro da igreja, está em pecado, se eu não me deixar usar pelo Espírito Santo em amor, para que essa pessoa seja edificada ali e nós dois juntos possamos adorar a Deus na mesma comunhão, eu já estou errado. O culto não é para mim, o culto é para Deus. A reunião de família ali, né, do culto é para nos edificarmos mutuamente. É nesse ambiente que o Espírito Santo quer nos usar nos dons espirituais. Então, para que eu devo desejar os dons espirituais? Para ser usado para edificar os meus irmãos. Não tem nada a ver com eu sou melhor do que os outros porque eu sou usado pelo Espírito Santo a respeito dos dons. Esquece isso, gente. Vamos amadurecer espiritualmente, vamos crescer nesse entendimento, vamos passar para os nossos irmãos esse entendimento para que as pessoas possam estar no culto de maneira madura, de maneira sensata, de maneira a justamente nós estarmos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, que uns com os outros possam ser esse ajuste, possam ser esse alívio espiritual, possam ser esse confronto contra o pecado, né? Muitas vezes o Espírito Santo vai nos usar sim para nós sermos exortadores, consoladores a respeito de pecado. Meu irmão, o Senhor está me mostrando que você está em pecado de adultério, por que não? Mas tem uma dose tão gigante de amor na tua palavra, no abraço que você dá, em você não mostrar isso de forma escandalosa para a igreja o que está acontecendo, em você realmente abraçar aquele irmão e dizer, meu irmão, eu vou te ajudar a sair dessa. O Espírito Santo está aqui para te consolar, para te edificar. Entende o que eu estou falando? Então, assim, não tem a ver com nos mostrarmos no culto, mas tem a ver com justamente nos mostrarmos menos dentro do culto e nos preocupar mais com os outros. Então, se eu me preocupasse com o outro e o outro se preocupasse comigo, o culto com certeza seria mais lucrativo para todo mundo no sentido de edificação espiritual. Então, os nossos olhos devem estar muito mais abertos durante o culto do que fechado. Por quê? Porque se o Espírito Santo realmente desejar me usar, eu preciso estar atento àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo. Ele diz aqui, então essa questão do cantar em outras línguas é uma necessidade, você vai estar glorificando a Deus realmente, né? Com perfeição, a palavra fala. Então cante sim em outras línguas. Você que não tem essa experiência, comece a experimentar essa ação do Espírito Santo. Não tem a ver com possessão também, não tem a ver com eu tenho que ser mais espiritual para cantar em outras línguas. É a mesma coisa sobre falar em línguas. O Espírito Santo está dentro de mim e de você e nós podemos fluir nisso, tanto orando em outras línguas quanto cantando. Mas pode ser no seu tempo a sós com o Senhor, pode até ser no culto, mas no momento em que a igreja está nessa liberdade realmente, todos juntos, para que nós possamos ser unidos em edificação, ok? Mas se puder ser mais
no seu tempo a sós ou no seu tempo de comunhão ali com o Senhor, com certeza vai ser muito mais lucrativo com aqueles que estão do seu lado. Versículo 18, né? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então Paulo está sendo enfático em dizer para nós que ele ora muito em outras línguas, ok? Ele dá graças a Deus que ele ora muito mais em línguas do que todos os irmãos ali da igreja de Corinto. Paulo estava sendo orgulhoso? Não. Paulo estava dizendo que isso traz muito benefício espiritual para a nossa vida. Então ele está nos aconselhando a orar muito em outras línguas. Isso trará muitos benefícios para a sua vida espiritual. 19. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. O que esse texto está falando para nós, gente? Que o falar em línguas, ele não vai trazer edificação de forma nenhuma para todo tipo de incrédulo, para todo tipo de descrente, para todo ímpio que estiver próximo de nós. Então, zero falar em línguas perto de gente descrente. Não é sinal para os incrédulos. Não é se mostrar espiritual falar em línguas perto de gente que não é crente. Pelo contrário, vai trazer escândalo. As pessoas vão falar que você é louco, ok? Então não vai trazer benefício. Pelo contrário, vai trazer malefício. Ela vai ainda falar que você é louco. Vai estar pecando, né? Falando que você está louco. Mas se nós estivermos profetizando, e aí tem os 2 níveis de profecia, Paulo está falando aqui. Por quê? Porque se eu falar em línguas e interpretar o que eu estou falando, essa pessoa que está recebendo a profecia ali naquele momento, ela sendo incrédula ou descrente ou ímpio ou crente, ela vai ser edificada. Porque Deus vai estar trazendo uma mensagem para o grupo ou para o individual. E essa pessoa vai ser convencida por quem? Por você? Não. Pelo próprio Espírito que está falando com ela. Porque não é o Espírito Santo que está te usando para falar uma profecia com a pessoa? Se é o Espírito Santo, você concorda que ele está movendo no coração daquela pessoa para ela crer o que ele está falando? Porque senão para que o Espírito Santo vai profetizar, gente? Se ele sabe que a pessoa não vai acreditar, vocês acham que o Espírito Santo vai perder tempo com isso? Não, é um mover mútuo, é um mover bilateral, vamos dizer assim, acho que é essa a palavra correta, né? O Espírito Santo está movendo através dos dons da minha vida e eu estou profetizando, e a outra pessoa que está recebendo a profecia também está sendo movida pelo mesmo Espírito para receber aquela palavra, para ser confrontada a respeito de alguma situação ou para ser consolada a respeito de alguma situação. E por isso ela vai se prostrar com o rosto em terra e ela vai dizer: realmente Deus está neste lugar. Por quê? Porque ela viu, ela sentiu a manifestação dos dons espirituais através do Espírito Santo ali. Então, para mim, Elisângela, o que tem faltado no meio da igreja é realmente a manifestação dos dons espirituais na sua totalidade. Não somente um dom ou outro, mas todos os dons. Nós precisamos, eu, você, todos nós precisamos buscar com dedicação os dons para que possamos ser usados pelo Senhor nesses dons. E assim a igreja, o incrédulo, o descrente, as pessoas que estiverem próximas de nós, aí sim elas vão ser totalmente tocadas pelo Espírito Santo
para serem ministradas, né, pelo Espírito Santo, e elas se convertam, e elas saiam do mau caminho, e elas se voltem para o Senhor, e elas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Para mim, a igreja do primeiro século, e até o tempo do próprio Cristo, né, na terra, de Jesus na terra, o que fez mais sentido para as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus e depois ao redor dos discípulos era justamente a manifestação dos dons espirituais. Por quê? Porque o Espírito Santo podia usá-los, eles eram cheios do Espírito Santo e ali manifestava os dons de cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, dom da fé. Todos esses dons estavam sempre ali presentes nas reuniões da igreja do primeiro século. E isso fazia com que o descrente cresce no poder de Deus, porque Deus estava se manifestando de várias maneiras no corpo de Cristo. Hoje, a igreja se reúne para só receber, a igreja se reúne só para ter reuniões entre amigos ali, a igreja só se reúne para ouvir uma palavra que massageie o seu ego, a igreja só se reúne para buscar de Deus alguma coisa, quando a igreja deveria estar ali para dar alguma coisa. Então, talvez a posição que nós estamos usando dentro do corpo de Cristo é que esteja um pouco distorcida, e nós precisamos voltar para essa raiz da igreja primitiva, do entendimento da palavra, do que é ser igreja e para que eu estou ali na igreja, para que eu estou na reunião, no culto público, né? Para que eu estou reunido com os meus irmãos aqui? Qual é o intuito disso? Vamos fechar, gente? E a gente já volta justamente para a sequência aí do capítulo 14. Voltem rapidinho para a gente já dar continuidade. Vamos continuar aqui, então. Eu vou ler agora, então, a partir do versículo 26. Enquanto isso, o pessoal vai abrindo. Vamos lá, gente? Então, capítulo 14, a partir do versículo 26. Vamos lá, 14, 26. Diz assim: Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2 ou no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, continuando aí a leitura, estou já no versículo 27. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa,
pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Se são vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que estou escrevendo a vocês. Reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então vamos voltar aqui, eu estou fazendo a leitura dos restantes dos versículos aqui do capítulo 14, a partir do versículo 26. E aí Paulo justamente vai dar essa ordem do culto, né? Ele dá como se fosse assim um formato correto para o culto a respeito dos dons espirituais. Então isso aqui não é uma liturgia de culto, isso aqui não é um formato de culto, mas é uma ordem, uma forma que as coisas devem ser feitas para que tudo seja com ordem, aliás, feito com decência e ordem, como está no último versículo. Então, se a gente quer que as coisas de Deus sejam totalmente entendidas, sejam compreendidas pelas pessoas que estão no culto, se os ímpios e os descrentes sejam edificados, nós precisamos agir da forma que Paulo está dizendo aqui para nós. Como, Elisângela? Então ele diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Versículo 26, né? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo. Então, quando vocês se reunirem, o que é para fazer quando vocês estiverem reunidos como igreja? Cada um tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Então, falar em línguas não adianta sozinho, precisa ter interpretação. Tudo seja feito para a edificação de quem? Da pessoa? Não, da igreja, do corpo de Cristo, das pessoas que estão reunidas. Então, quando nós nos reunirmos como igreja, nós precisamos cada um levar algo, estar munido de algo para chegar lá e derramar para os irmãos, para sempre estar cheio de Deus, para que as pessoas recebam a edificação também através da minha vida. Então ele diz assim: cada um chegue com algo diante de Deus, não chega vazio. A gente tem o costume justamente de falar o contrário, né? Eu tô indo para a igreja para buscar de Deus algo, para me encher de Deus lá. Não, irmãos, isso está errado. Isso não é princípio bíblico, isso não é vida cristã. Vida cristã é uma vida que se enche no dia a dia, na comunhão com Deus, no seu tempo de relacionamento com Deus. E quando você vai para a reunião em grupo, quando você vai para o chamado culto de hoje, né, que a gente chama de culto, que são reuniões entre os irmãos, eu preciso ter algo para derramar na vida do meu irmão. Eu preciso ser canal de Deus para a vida do meu próximo. Então eu estou indo lá, na verdade, para me doar. Eu estou indo lá para me derramar. Eu estou indo lá para encher outras pessoas. E essas pessoas também vão me encher. Então é uma manifestação múltipla de Deus. É uma manifestação do Espírito Santo de forma que cada um, no seu dom, no seu ministério, no seu chamado, vai então formar um só corpo. Lembra do corpo com várias partes? Então, o braço não pode fazer o trabalho da perna. Quando a gente se reúne como corpo, o braço vai ser braço, a perna vai ser perna. O que faz o braço dentro da igreja? O braço vai fazer tal função. Qual a função da perna? Vai ser outra. Qual a função da orelha? Vai ser outra. Então, a gente precisa entender que quando a gente se reúne como corpo de Cristo, como igreja, a gente precisa, então, cada um trazer o seu dom, o seu chamado, o seu ministério, para que juntos nós estejamos ali sendo edificados, crescendo como corpo de Cristo. Então, esse é o maior entendimento que Paulo está tentando trazer para a igreja de Corinto e para nós hoje. Se a gente não entende esse contexto ou esse texto que Paulo está dizendo a respeito do corpo, de como eu devo agir como corpo de Cristo, é onde a gente vai para a igreja para receber simplesmente.
Você não tá ali para dar nada. Você tá ali o tempo inteiro só para receber. Eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Deus precisa falar comigo. Deus precisa falar comigo. Eu preciso receber. Não, irmão, me deixa aqui no banco porque eu preciso receber de Deus. Deus é obrigado a me dar o que eu preciso hoje. Esse é o entendimento que a gente vai para a igreja. Quando na verdade Paulo está dizendo, como que é? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em outra língua, uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja, porque cada um vai ter uma parte. Não vai ser todo mundo tendo tudo. Cada um vai trazer uma parte para o corpo. 27. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Então, opa, tem profecia no meio da igreja? Você sentiu que o Espírito Santo está querendo te usar no dom da profecia? Ou no dom de interpretação de línguas? Adianta falar todo mundo ao mesmo tempo? Não, não vai adiantar. A igreja não vai ser edificada. O corpo de Cristo não vai ser edificado. Por quê? Porque ninguém vai ouvir nada. Vai ser uma verdadeira bagunça de dons espirituais e ninguém vai ser edificado. Porque geralmente eles estavam sempre num grupo muito grande de pessoas, né? A igreja geralmente a gente tá num grupo sempre muito grande de pessoas. Então se todo mundo resolver profetizar ao mesmo tempo, se todo mundo resolver interpretar ao mesmo tempo, se todo mundo resolver falar em outras línguas ao mesmo tempo, o que você vai conseguir ouvir no meio daquilo tudo? Só barulho. Ok? Então Paulo está dizendo que existe uma forma de nós sermos organizados, porque o Espírito Santo, ele é organizado. Então essa história também de que, eu tô cheia do Espírito Santo, eu preciso falar agora, porque senão o Espírito Santo vai embora e eu não vou conseguir profetizar. Isso é outro engano, isso é outro ensino distorcido que a igreja foi trazendo ao longo dos séculos aí, e nós chegamos hoje no século 21 com uma igreja extremamente ou fria demais no quesito dons espirituais, ou com muitas meninices, né, com muita bagunça mesmo no culto, onde ninguém é edificado, ninguém ouve ninguém falar, porque há uma verdadeira bagunça. Aí mistura os músicos com gente profetizando, com gente falando em línguas, e vira uma verdadeira bagunça no culto, ao invés da verdadeira manifestação do Espírito Santo querendo edificar a igreja, ok? Então Paulo está dizendo aqui para nós, versículo 27 de novo. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2 ou no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O que Paulo está falando aqui, gente? Você começou a falar em línguas, viu que não é para profecia ou não é o dom para alguém interpretar? O que você tem que fazer? Ficar quietinho, falar baixinho. Para que você vai ficar gritando na igreja em outras línguas? O que isso vai adiantar se não está edificando ninguém? Paulo está corrigindo os irmãos, dizendo, irmãos, parem com meninice. Fale consigo mesmo e com Deus. O Espírito Santo está ali realmente para te edificar, e você pode falar baixinho então ali no seu lugar, que a edificação vai acontecer da mesma maneira. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, olha, ele está falando sobre o outro dom aqui, ou na verdade, mais precisamente, o ministério, né, do profeta. Mas aqui entra a profecia. Por que Paulo está falando para julgar o que a pessoa está falando? Porque a pessoa vai estar falando sobre a palavra de Deus, gente. Você está vendo como tem a ver a profecia, o ministério profético com a própria palavra de Deus? Se alguém falar alguma coisa que não condiz com as escrituras, o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa julgar. Quem é a igreja? O corpo, quem está ali reunido. Então, se alguém pegar o microfone e falar alguma coisa que não está escrito na Bíblia, ou que está distorcendo o texto bíblico, qual é a nossa posição como corpo de Cristo? Corrigir o profeta. Corrigir de forma ignorante, corrigir de forma a trazer escândalo dentro da igreja? Não, mas nós precisamos corrigir o que foi dito. Então, você vai chamar o irmão no final do culto e vai falar, meu irmão, então o que você falou,
olha, vamos para dentro da palavra, vamos ver se é isso mesmo. Me mostra lá o texto bíblico que você falou, vamos tentar interpretar aquele texto para a gente ver se o que o Paulo está falando é verdade, é isso mesmo, Pedro, João, ou o próprio Cristo, ou os profetas no Velho Testamento. Vamos analisar esse texto que você falou, é disso que Paulo está falando. A igreja precisa ser saudável, gente. A igreja precisa ter pessoas que falam e pessoas que corrigem se essa pessoa está falando o que não é a verdade, simplesmente. Agora, o espírito de Jezabel, que aqui entra isso, né? Ele tem oprimido o corpo de Cristo para que justamente nenhum profeta ou nenhum líder espiritual ou ninguém que se diz de Deus e que fale em outras línguas e que profetize seja confrontado naquilo que está dizendo. Então criou-se uma doutrina de que se eu falar em línguas, se eu profetizar pelo Espírito, tudo que eu falar é 100% verdade. Quando na verdade o espírito de engano, ele está justamente agindo também dessa mesma forma. Satanás, ele é astuto em justamente fazer com que o que está acontecendo se pareça com o que é de Deus. Então, qual é o cuidado que o corpo de Cristo precisa ter? Em conhecer muito bem a Bíblia, em conhecer muito bem a palavra, para que se alguém se levantar dizendo estar profetizando, falando da palavra, em nome de Cristo, em nome de Deus, que realmente essa palavra seja baseada no texto bíblico, seja realmente com o efeito que a palavra tem a respeito daquele texto. Então nós precisamos todos estar totalmente nos alimentando da palavra, buscando entendimento na palavra, tendo relacionamento com Deus, porque no momento em que isso acontece, um outro dom geralmente entra em operação aqui, se as pessoas estiverem atentas. Qual é o dom? De discernimento de espíritos. Por quê? Porque se um profeta se levanta e começa a falar em nome de Deus e começa a falar algo que não está dentro da palavra, se é algo que está distorcido dentro da palavra, nós podemos corrigi-lo em amor. Por quê? Porque senão ele vai estar contaminando todo o corpo. Alguém vai ver a mão colocando veneno na boca. Alguém vai ver isso e vai simplesmente deixar a mão colocar o veneno na boca? Não, a outra mão vai tentar tirar aquele veneno da mão, né? Alguém que está ali olhando aquela situação não vai permitir. Por quê? Porque vai contaminar o corpo inteiro. Então nós, como corpo de Cristo, precisamos estar aptos a fazer esse tipo de correção, a fazer esse tipo de alinhamento, a julgar. Paulo está mandando julgar. O que é julgar, gente? É pegar a verdade e colocar numa balança junto com aquilo que a pessoa falou. Se tem fundamento, aquilo vai se alinhar. Se não tem fundamento, aquilo vai ter que ser arrumado, né? Aquilo vai ter que ser corrigido publicamente, inclusive, para que haja correção no ensino, para que haja correção na profecia que está sendo dita, né? Segundo a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo que nós devemos julgar um profeta quando ele fala. Eu já vi isso no meio pentecostal, porque eu venho do meio pentecostal, que nós não devemos julgar o profeta, tá? E é isso que o texto está dizendo mesmo, ó. Tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então não é para eu dizer que o profeta é de Deus ou não é de Deus. Não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está mandando eu fazer é julgar o que ele está dizendo. E se ele falar algo que não está tão alinhado com a palavra de Deus, isso não quer dizer que aquele meu irmão não é de Deus. Entende? O que a igreja às vezes também distorce. Não. Se a pessoa falou uma coisa que está fora da palavra, é heresia, esse irmão tá fora e nós devemos colocar ele para fora porque ele deve estar cheio de demônios. Não é isso, gente. Nós podemos errar. Eu posso errar no ensino aqui e eu preciso de alguém que, por exemplo, meus líderes estão sempre assistindo aí os vídeos para que isso seja alinhado, para que isso seja corrigido se necessário for. Nós precisamos ter pessoas que ouvem o que a gente diz para nos alinhar segundo a palavra. Porque se a gente se achar o dono da verdade, principalmente diante de toda a igreja,
a probabilidade de haver um erro é muito grande. Se você não se permitir ser corrigido por ninguém, a probabilidade de você errar e infelizmente levar muitos ao erro também vai ser grande. E nós somos responsáveis, principalmente quem tem o microfone na mão, quem tem o dom do ensino, né, numa sala de aula. Nós temos uma responsabilidade maior diante de Deus, porque nós podemos estar levando as pessoas para a edificação dentro da palavra, ou nós podemos estar destruindo pessoas espiritualmente com ensinos errados, com doutrinas erradas, com palavras que não é o que a palavra de Deus está dizendo. Então há uma responsabilidade e há, na verdade, um chamado para esse julgamento do que eu estou dizendo. Então, se eu estiver dizendo algo errado, eu preciso ser corrigida naquilo que eu falei. Mas isso não diz que eu não sou de Deus ou que eu sou do diabo, não tem nada a ver com isso. Então não é para nós julgarmos o profeta, é para nós julgarmos o que ele está dizendo, a profecia, a palavra que ele está dizendo, que ele está ensinando, se isso está coerente com a Bíblia, com o que a Bíblia diz. É isso que a palavra está dizendo. Vamos lá, gente. Versículo 30. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Então, ordem, né? Se alguém está profetizando e trazendo uma revelação, termina de dar a revelação, aí o outro tem uma revelação para outra pessoa, aquele se cala e o outro começa. Por quê? Para que todos possam ser edificados através daquilo que Deus está falando, através daquilo que Deus está ministrando, operando. Mas a gente tem, infelizmente, também um costume, isso já é de longa data, desde que eu me conheço por crente, a maioria das pessoas gostam de trazer revelação, profecia, ou o que quer que seja, meio que no ouvido da pessoa, né? Escondidinho ali para ninguém ouvir. Por quê? Primeiro porque provavelmente a pessoa não tem esse entendimento que Paulo está falando, que a gente deve sim profetizar para que as pessoas possam ouvir. Segundo, porque geralmente tem a ver com algo pessoal, né? Então a gente acha que a gente tem que falar realmente só no ouvido daquela pessoa. Terceiro, porque geralmente a gente tem medo de errar em público, né? Então vai saber, né, se o que eu tô falando não é verdade, não é de Deus. Então se eu falar só no ouvido da pessoa, pelo menos eu não vou passar vergonha. E aí está o grande erro da igreja, é onde a igreja vai sendo enganada, vamos dizer assim, pelas manifestações que muitas vezes não tem nada a ver com dons espirituais, tem a ver com carnalidade mesmo, tem a ver com falta de manifestação do Espírito Santo, com só a minha mente pensando coisas, né? E aí a gente sai falando no ouvido da pessoa ali coisas que às vezes estão desconectadas com a palavra, né? Vou dar um exemplo crítico aqui, que eu já ouvi testemunhos, eu nunca vi acontecer perto de mim, mas eu já vi testemunho, de gente ir profetizar no ouvido do irmão ou da irmã, que ela deve realmente se separar do marido, porque Deus está falando que ela deve se separar. O divórcio é de Deus, gente? Deus em algum momento vai trazer profecia através de alguém de divórcio? Vocês acham realmente isso? Então o que vocês acham que essa pessoa que está profetizando no ouvido dessa pessoa sobre isso deveria fazer? Ela deveria falar bem alto para a igreja inteira ouvir e a gente poder julgar o quê? O que ela está dizendo. Ok? Então, nós iríamos reconhecer uma profecia que está totalmente desalinhada com a palavra. Porque se Deus é contra o divórcio, e eu já falei sobre isso, existem situações e situações, não estou falando que é rígido isso, mas Deus jamais vai trazer uma profecia no ouvido de alguém falando para ela se divorciar do marido, seja ele quem for. Ele pode ser o pior ímpio do mundo. Deus jamais vai usar a sua vida através do Espírito Santo para falar com qualquer pessoa a respeito de divórcio. Que você pode... Entende o exemplo que eu estou dando aqui? Então, essa mania dos crentes de irem no ouvidinho, falar só para aquela pessoa, de não haver uma manifestação coletiva, de profetizar realmente coletivamente para que as pessoas sejam edificadas com aquela profecia, tem a ver com várias situações. Medo de passar vergonha, medo de estar falando besteira, carnalidade pura, é da minha mente, então eu vou lá e falo, e aí se não for de Deus mesmo, ninguém ouviu. Então assim, fica tudo perdido, né, dentro do culto. Então, se alguém recebeu uma profecia desalinhada da palavra, a gente não vai poder corrigir.
Se a pessoa recebeu uma profetada, como a gente costuma falar hoje em dia, eu também não vou poder saber porque essa pessoa falou sozinha para aquela pessoa. Então percebem como há um perigo dentro da igreja? Dos falsos profetas, dos falsos mestres estarem aí soltos no meio do corpo de Cristo e a gente não pode nem corrigir, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Por isso que Paulo está dizendo, tem que ser publicamente, fale mesmo para que toda a igreja possa ouvir, seja realmente canal de Deus para as vidas serem edificadas, não só aquela que está recebendo a profecia, mas todo o corpo, porque vai estar vendo que o Senhor está movendo algo na vida daquele irmão. Gente, é maravilhoso, não é? Quando a gente ouve Deus exortando, edificando, consolando alguém em alguma situação, né? Quando o Senhor vem e fala com aquela pessoa de forma muito prática, de forma muito objetiva a respeito de uma situação, ou quando Deus fala no coletivo com a igreja do que Ele está fazendo no corpo de Cristo, ou quando Ele fala até para uma cidade. Não é maravilhoso um profeta se levantar e dizer o quanto Deus vai fazer numa cidade, um mover, o quanto o Espírito Santo está desejoso em salvar. Então, a gente precisa estar um pouco mais alinhado com o Espírito Santo para que a gente possa, então, realmente ouvir e fluir nos dons de forma sábia, de forma objetiva. Vamos continuar aqui que eu quero terminar o 14 hoje. Versículo 31. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, quando as pessoas usam esses versículos aqui, elas às vezes usam de forma um pouco distorcidas. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós é que eu tenho domínio sobre o dom que está fluindo da minha vida. Tem gente que acha que se não profetizar naquela hora, o Espírito Santo vai embora. É uma pomba mesmo, né? Tipo assim, ela pousou aqui no meu braço agora. Se eu não sair naquele momento e não for lá e não profetizar, então o Espírito Santo vai embora, eu não vou saber o que eu tenho que falar para aquela pessoa. Aí é onde vira essa verdadeira bagunça no culto público, porque as pessoas têm que fazer na hora que elas acham que elas têm que fazer. E aí acaba acontecendo o que a gente vê na maioria dos cultos públicos aí. Então, o que é tudo isso, gente? Falta de entendimento e de conhecimento da palavra. O Espírito que está dentro de você, movendo na sua vida para você profetizar na vida de alguém, para você trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, aquilo que Deus está colocando no teu coração para falar, manifestando através dos dons na sua vida, não vai fugir, gente. Não vai fugir. O Espírito Santo está ali dentro de você, ele está te dando aquela palavra, ele está te dando aquele entendimento, você tem total domínio sobre aquilo para falar no momento oportuno, para não fazer bagunça no culto, para ser coerente, para ir no momento certo. Então não precisa correr não, a pomba não vai voar do seu braço ou da sua cabeça se o Espírito Santo vier. Então a gente precisa, gente, sair das meninices, sabe? Eu queria muito, em nome de Jesus, que toda a igreja estivesse aqui ouvindo isso, que toda a igreja de Cristo, não só a ICP, mas que os cristãos estivessem prontos a ouvir esse tipo de estudo. E quanta gente boa tem na internet trazendo estudos como esses, mas as pessoas elas têm a tendência de não querer conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque conhecer traz correção, conhecer traz entendimento. E aí eu fico mais maduro, eu tenho que passar tempo com a palavra, eu tenho que realmente me dedicar mais a aprender do Senhor para que realmente eu possa ser esse canal que o Senhor deseja que eu seja. Vamos lá. Versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. O Senhor vai usar todo mundo de acordo com o que Ele quer, né? Da forma que Ele quer. Ninguém precisa se desesperar dentro da igreja, não. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Eita, que doutrina terrível que o povo cria. O negócio fica feio, né? Mulherada aqui que está em peso aqui no estudo, eu acho que vocês... A Cíntia, que é pastora, né? Débora ali, que é líder.
né? Tantas outras que estão aqui, Renata, Cléo, acho que nós devemos ficar tudo calada dentro da igreja. É o que Paulo está dizendo, né? Literalmente é isso que ele está dizendo? Lógico que não, gente. Lembra do contexto histórico? Como era a igreja de Corinto, gente? Como era a formação? Quem era o povo que congregava nessa igreja? Porque na verdade eram nas casas, né? Eles se reuniam em casas ou em lugares mais abertos. Quem eram essas mulheres da cidade de Corinto que haviam se convertido? Eram geralmente prostitutas cultuais, eram mulheres pagãs, eram pessoas que estavam acostumadas a confrontar homens, a ser superiores a homens em ambientes públicos ou mesmo dentro dos templos ali da cidade de Corinto. E Paulo está dizendo, mulheres, sejam mais concentradas, sejam mais comedidas, né? Tenham mais submissão aos seus maridos. Porque o que provavelmente estava acontecendo ali? Elas estavam confrontando doutrinas, elas estavam querendo colocar a sua opinião no meio do culto público, e aí virava verdadeiramente uma bagunça o culto. Então assim, Paulo está falando o que ele está querendo que as mulheres façam. Mulheres, vocês querem aprender mais? Sentem com os vossos maridos em casa. Vão aprender a palavra de Deus. Por quê? Porque geralmente eram os homens que estavam encarregados disso mesmo, de ser o sacerdote da casa, de ser aquele que ensinava os filhos à mesa, a esposa, que estava sempre ali para ser esse sacerdote da sua casa, né? Esse homem que estava sempre falando e ensinando. Mas não tem nada a ver com o contexto da igreja. Em geral, a mulher ficar calada. Não, mulher não pode falar dentro da igreja. Não, num culto público, geralmente quem lia o texto da Torá ou quem estava ali no ensino, eu já falei isso lá da cobertura, né? Da mulher, o homem ser a cabeça da mulher, eu falei um pouco sobre isso. Gente, uma mulher jamais deve colocar uma doutrina acima da doutrina bíblica. Uma mulher jamais deve se levantar para ir contrariamente a uma doutrina apostólica, algo que a Bíblia já deixou registrado como algo feito, como algo que já está estabelecido. Deus já deixou toda a palavra estabelecida. Então, muitas mulheres que tinham o costume de ser totalmente independentes ou serem até líderes dentro desses cultos pagãos ali de Corinto, talvez elas queriam também se colocar numa posição maior dentro do corpo de Cristo ali na igreja de Corinto. E Paulo está corrigindo essas mulheres para que elas sejam mais coerentes, mais submissas aos seus maridos, mais submissas à própria palavra, para que elas não sejam acima, para que elas não se coloquem acima daquilo que Deus já tinha estabelecido como liderança, que é dos homens, como marido, como líder espiritual dentro da igreja, né? Então, Deus está corrigindo, aqui Paulo está corrigindo através desse texto, essa insubmissão das mulheres, que talvez estavam querendo justamente liderar mais do que os homens, sobressair mais do que os homens dentro da igreja. E isso é um perigo, né? A gente tem esse retrato desse espírito de Jezabel. Quem estuda um pouquinho mais a história ali de Jezabel entende qual é o espírito por trás disso. Eu amo falar sobre esse assunto, mas não é o caso aqui. Mas quando você compreende o que é o espírito de Jezabel, que é aquela que realmente quer estar por cima da cabeça, da liderança do homem, quer, sabe assim, está oprimindo a liderança do homem, isso é terrível dentro da igreja. Isso é demoníaco, isso é perigoso. Então nós precisamos ter submissão à palavra, porque é Deus, Cristo, o homem, a mulher, né? Então assim, a gente tem que estar debaixo desse rio de Deus que vem de cima para baixo. As mulheres podem falar, tô eu aqui ensinando, vocês também podem, mas nós precisamos ter uma liderança sobre a nossa cabeça. E nós precisamos saber entrar e sair. Assim vai dar tudo certo. É disso que Paulo está falando. Não precisa se calar não, mulher. Vamos lá. 38. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Está falando sobre as mulheres e sobre a cidade de Corinto. São vocês o único povo que ela alcançou? Vocês acham que só Corinto é que tem Deus, é que tem os dons espirituais? Vocês são os bambambam. É disso que Paulo está falando.
Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Então, você é espiritual? Você é cheio do Espírito Santo? Você é alguém que realmente tem o Espírito de Deus morando dentro de você? Você vai compreender perfeitamente o que Paulo está dizendo. Que é para você não ficar gritando em outras línguas dentro do culto, que é para você estar submisso à liderança espiritual que está sobre a sua vida, você como mulher, que o seu marido é a cabeça sobre a tua casa. Então, tudo que Paulo está nos ensinando nos textos aqui dentro do texto de Corinto, vira um mandamento do Senhor para nós. Nós vamos também nos corrigir lendo essa carta, como se essa carta fosse para nós, como se essa carta valesse para nós hoje, como se ela fosse vida para nós hoje. Por quê? Porque o exemplo, gente, da igreja de Corinto tá aí. Desde o primeiro século nós temos igrejas tendo muita meninice, falta de conhecimento da própria palavra, falta de dedicação na busca dos dons espirituais, falta de sensibilidade ao Espírito Santo. Carnalidade, ao invés de espiritualidade, muitos estavam ali tomados por simplesmente obras da carne, querendo ser mais do que os outros, querendo sobressair ali no corpo de Cristo, querendo se mostrar que era mais usado por Deus. É disso tudo que Paulo está falando. Não se preocupava com a pessoa que estava do lado, se tinha um ímpio, se tinha um descrente, ficava ali falando em outras línguas mesmo e a pessoa não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Pelo contrário, saía falando mal, inclusive, do culto, porque era uma bagunça, porque ele não tinha entendido nada. Sou só eu ou vocês já ouviram algum testemunho parecido com esse? De que pessoas vão visitar a igreja e elas saem mais assombradas com tudo que viram do que são edificadas. Isso é triste, gente. Isso é triste de se ver. Num ambiente onde o corpo de Cristo deveria se manifestar para abençoar, para edificar todas as pessoas que estão ali, nós pensamos somente no nosso umbigo, nós agimos de acordo com aquilo que nós achamos que nós devemos que fazer, deixamos as coisas acontecerem da forma que nós achamos que tem que acontecer e nós queremos dizer que foi o Espírito Santo que se manifestou. Muito cuidado, irmãos. Esse alerta é para mim, esse alerta é para vocês, esse alerta é para o corpo de Cristo, assim como Paulo estava falando com a igreja de Corinto. Terminando. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Então, Paulo está dizendo, profetizem. O que é profetizar então, gente? É falar a própria palavra de Deus. Ou, no dom de profecia, deixar que o Espírito Santo nos use para que a gente possa profetizar, baseado no texto bíblico, inclusive, baseado no que a Bíblia diz. E não proíbam o falar em línguas. Então, a tua igreja tem proibido você falar em línguas? Tem falado que esse dom não é mais para os dias de hoje? Então, eu estou falando aqui porque às vezes esse vídeo vai para outras pessoas e Paulo está dizendo, não proíbam o falar em línguas. Então, falar em línguas é uma necessidade para todo cristão. Por quê? O que faz o falar em línguas, gente? Edifica a nossa vida espiritual. Quer ser cheio, quer ser edificado pelo Espírito Santo? Ore em outras línguas o máximo de tempo possível. Quanto mais tempo, melhor será para a sua edificação pessoal. Mas tudo em grego é o que, gente? É tudo. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então nós precisamos ter isso em nossa mente, que a pessoa que está do meu lado, ela deve ser tão edificada quanto eu. As pessoas que estão no culto público devem ser alcançadas tanto quanto eu, pela graça de Deus. Eu não posso estar simplesmente pensando no meu eu, no meu umbigo, no que eu quero de Deus naquele culto, porque o culto público não foi feito para mim. O culto público foi feito para Deus e para o meu próximo. É isso que o culto público foi feito. Amém, queridos? Semana que vem, vamos tentar, né? Não, provavelmente capítulo 15 mesmo. Vai falar sobre ressurreição e o texto é comprido e o assunto é denso e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Amém? Alguém quer orar aí? Abra aí o microfone se quiser, senão a gente já ora para terminar.